Fora de frequência. Sejam bem-vindos ao mais um episódio, ao segundo episódio do Pitacos do Paulo. Olha, meus queridos, é isso. Falei que nessa semana ia tentar estar aqui, enquanto eu falo que vocês estão ajeitando o cabelo. Ai, porque vai que eu resolvo gravar de novo e posto no feed. Inclusive, semana passada, quando eu falei do Severance, do Ruptura, virou um corte pro feed. Segue lá nas redes sociais, é importante pra mim. @Rádio Lunar Podcast ou no meu pessoal, @Paulo R. Correia. E é isso aí. Bem, já que vocês gostaram do formato de conversa com vocês, estou trazendo mais um, com algumas dicas, algumas histórias da vida. Mas antes de eu começar essas histórias, eu quero começar da maneira inusitada que eu pensei. Eu falei, quer saber? Vou criar uma ponte entre eu e vocês. E então eu quero começar o episódio de hoje respondendo algumas perguntas da caixinha que eu abri tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil da Rádio Lunar. Viu como é importante seguir nas redes sociais? Se eu fosse você, já tava lá seguindo agora. Então eu resolvi abrir essa ponte aí com vocês e responder algumas perguntas, mas eu falei assim, pergunta qualquer coisa. Palhaçada. Mas fica o detalhe aqui que já que vocês mandaram muitas, não vou responder todas hoje. Terão algumas outras que eu vou responder em outros episódios. Olha, já é até garantia pra vocês de mais episódios aqui do Pitaulo. Eu gostei desse formato e eu fiquei feliz que vocês gostaram também da transparência e de tudo mais. Vamos começar por uma pergunta inusitada que eu achei engraçada quando ela chegou. O que você queria ser quando criança? Quando eu era criança, gente, tinha uma ideia muito doida na minha cabeça que eu queria ser piloto de... motorista de ônibus. Eu queria ser, mas assim, coisas de criança. Já quis ser motorista de ônibus e cientista. Eu queria ser motorista de ônibus porque eu acreditava que eles viajavam muito. Meu Deus, ainda não tinha essa perspectiva de avião, gente. Vamos lá, vamos com calma. Eu era apenas uma criança da Zona Norte, de Niquite, de classe média, mas andava muito de busão, né? Pra viajar pros lugares, Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio, região dos lagos, região oceânica do Rio. Sempre fui muito, então sempre busão era sempre um rolê pra mim, sabe? Ainda mais que teve uma época da minha vida que eu fazia teatro, né? E a peça, ela rodava pelos estados do Rio de Janeiro. E a gente andava muito, assim, de transporte público, né? De van, de vez em quando, de ônibus. Então, quando eu era criança, eu queria ser muito motorista de ônibus por causa disso. Pra viajar, pra passear por aí. E também eu tive a ideia de ser cientista. Ser cientista porque eu gostava de ciência, eu gostava de animais. Aquela coisa, né? Criança, adora essas coisas. Eu era assim... deuses, mas vamos para mais outra pergunta aqui. E os ensaios da Ania tem? Exatamente, menino. Quero ir. Tá aí um show ao vivo que eu ainda não vi, desses grandes aí que tá tendo da cultura pop. Sabe, tipo no Manaus, nunca fui ainda. O ensaio da Anitta, também nunca fui. Então tô querendo que seja... eu tô querendo que seja esse ano, sabe? Eu quero ir principalmente nesse de São Paulo. São Paulo vai ter aí um agora no final de fevereiro. Vão ter 2 dias, sábado e domingo, e eu quero tentar ir em algum, pelo amor de Deus. Quero conhecer, quero ver ao vivo o que é o bloquinho da nossa querida Anitta, o ensaio, né? O ensaio, e que nunca chega à apresentação final. Essa é a piada que a galera faz. Saudade de uma praia? Saudade, sim, de praia, sabia? Eu gosto muito de praia, mas eu acho que mais do que de praia, eu estou com saudade de Rio, porque meu final de ano foi muito no Rio. Dezembro, quando eu viajei pra Belém. Um beijo, galera de Belém. Eu fiquei muito no Rio, juro pra vocês, eu achei que eu fosse virar um boto ali, de tanto no Rio que eu ficava. E eu adorei, eu adoro o Rio, na verdade. E eu gosto muito de poder ficar na água, boiando, mergulhando. Mas saudade de praia também. Gosto de praia quando tá muito calor, e ultimamente aqui em São Paulo tá fazendo uns climas bem doidos, sabia? Aqui um desabafo sobre um morador de São Paulo. Tá difícil o clima aqui, gente, tá difícil o clima aqui. Tá difícil porque também os políticos não resolvem investir no lugar certo pra prevenir as catástrofes que aconteceram aqui recentemente com as enchentes que tiveram. Mas é isso, São Paulo é clima meio doido. Uma vez me falaram assim, São Paulo não sustenta clima. Se tá fazendo muito sol num dia, se tá fazendo muito sol durante 2 dias, vai chover em algum momento, cai um temporal fudido. E é sempre assim. Fora aquela mudança climática que vai de repente 30 graus, de repente 16. Uma loucura. Pra você, qual vai ser a dancinha, a música do Carnaval de 2025? Cara... Olha, sinceramente, faço a menor ideia. E acho que é muito difícil responder essa pergunta. No Pop Doc a gente conversa muito sobre isso. Pop Doc é o meu podcast sobre música pop e cultura pop, mais voltado à música mesmo, sabe? A gente fala muito de música lá. Então a gente tenta todo ano meio que conversar sobre quais foram as músicas que a gente mais ouviu
durante o carnaval, que a gente viu a galera dançar. E o mais interessante é porque eu tô aqui em São Paulo, o outro host tá no Rio de Janeiro e o outro host tá em Salvador. Então são perspectivas muito diferentes sobre o que é a música e a dancinha no carnaval. Fora a perspectiva da própria internet, né? Eu acho que quando você tá na rua ouvindo muito uma música, às vezes é um resultado, e quando você vai pro que tá rolando no TikTok de carnaval, é outro diferente. Então, assim, eu não tenho opinião agora formada sobre isso, mas fica a dica aí, vai lá escutar o Pop Doc, que você com certeza, pós-carnaval, vai ter a resposta do que a gente ouviu de música do Carnaval 2025. Eu acho, lembrei de uma aqui que eu escutei, mas é uma perspectiva muito pessoal. Enquanto eu falo aqui, eu vou pesquisar o nome pra não errar pra vocês, tá? A Ivete ela lançou um EP de Carnaval e o verão bateu em minha porta. Eu não sei explicar pra vocês o que eu sinto quando eu escuto essa música, tá? Um espírito toma conta do meu corpo e eu fico com vontade de me jogar no meio do povo, me jogar no meio da galera, viver a vida. Ai, carnaval, incrível, amazing. Então, eu fico meio que numa vibe meio louca, assim, desse gênero. Então, acho que talvez seja... Essa pra mim, sabe? Pessoal. Mas eu acho que, por exemplo, se for andar pelo carnaval aqui do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se vai ser muito essa pegada de tocar Ivete nesse pique. Inclusive, meu carnaval vai ser no Rio de Janeiro. Tem uma pergunta aqui perguntando sobre isso, então é essa. Mais duas perguntinhas aqui. Quero muito me ingressar na podosfera e tal. Quais dicas você daria? Tenho medo da família ver? Como assim você tem medo da sua família ver? Eu acho que você talvez precise entender esse lugar desse medo aí antes de você querer produzir qualquer coisa pra internet. Porque internet é um lugar aberto, sabe? Eu acho que as galera perde um pouco a medida disso quando resolve começar a trabalhar com internet e tudo mais. Mas é isso, qualquer pessoa tem acesso hoje em dia, qualquer pessoa também não, né? Mas boa parte das pessoas, assim, tem acesso à internet na palma da mão, sabe? No telefone. Então, se você tá preocupado de estar na podosfera falando, né, a sua voz, e você não vai poder divulgar nas suas redes sociais, porque sua mãe te segue, sua avó, sei lá, seu tio, seu primo. Então, acho que talvez entender um pouco desse lugar de medo, porque pra estar na internet tem que ser um pouco descarado, sabe? Cara de pau, sem vergonha, falar. Acho que tem pessoas que fazem personagem na internet, mas o que mais atrai pessoa e o que eu mais gosto de fazer hoje em dia é quando você tá com você no você, né? É o que mais me chama atenção. Mais uma perguntinha. Deixa eu pensar. Tá bom, mais duas aqui aleatórias. Se você pudesse viver por um dia dentro de qualquer filme, qual escolheria e como acha que seria a sua experiência? Cara, eu adorei essa pergunta. Porque eu gosto muito de filme. Eu acho que o filme que eu escolheria seria Pantera Negra. Mas não pra ser o T'Challa, sabe? Ser meu Deus, protagonista da Marvel. Eu acho que seria Pantera Negra pra que se fosse aleatório, sabe? Quero estar num filme, mas se o personagem vai ser aleatório, então... Se fosse pra ser aleatório num filme de Pantera Negra, pelo menos eu seria de Wakanda. Eu acho que é essa a minha mentalidade pra escolher esse filme. E eu acho que Wakanda seria um lugar foda de se viver, sabe? É uma experiência de vida e é uma realidade que flerta muito com o que eu penso sobre o próprio podcast, o que eu penso sobre a Rádio Lunar. Essa coisa afrofuturista de ser uma pessoa preta vivendo experiências, coisas sonoras aqui que eu tô compartilhando com vocês e vocês estão dando play. Então eu acho que Wakanda seria uma expansão do que eu tento trazer pra cá, um universo que exista uma pessoa preta, ou pessoas, no caso de Wakanda no plural, pessoas pretas vivendo a vida sem necessariamente terem que viver com todos esses dilemas e questões e ideais europeus que foram embutidos na sociedade como um todo desde que eles resolveram invadir e dizimar diversas civilizações, tanto aqui na América Latina quanto também na África. Então acho que Wakanda, por isso, por ser um lugar assim, uma utopia. É utopia ou distopia? Uma utopia, eu acho que é o termo certo. Se eu errar, me corrija lá nos comentários, gente. É isso, acontece. Mas é um lugar fantasioso que não lida com... que faz o imaginário do que seria uma sociedade construída por pessoas pretas sem ter que lidar com o racismo, que é coisa que branco inventou. É isso. Lacrei, fechei? Então tá bom. Então chega de falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa. Vamos mudar de tema? Enquanto isso eu bebo uma água. Só um minuto. Ai. Voltei. Então,
As outras perguntas que vocês fizeram estão guardadas aqui, tá? Se não foi lida hoje, vai ser lida em algum episódio no futuro, que é sobre outras pautas, outros temas que podem casar com outras questões. Vamos falar um pouco sobre narrativa. Eu reparei que todos os que eu trouxe aqui, as coisas que eu trouxe para indicar para vocês, tem uma relação com narrativa, sabe? Formas de narrativa, como narrativas são criadas, como narrativas são feitas. A primeira que eu queria comentar era sobre Beleza Fatal. Beleza Fatal é a nova novela aí que tá estreando na HBO Max. É a aposta da Max para um formato de novela. Vamos lá. Meu Deus do céu, o que é um formato de novela? É aquele formato que você vê na novela das 7, das 8, das 9, né? Mas a grosso modo é uma história que existem diversos núcleos que às vezes muitos deles interagem entre si, outros não. Às vezes tem pares de núcleos que interagem entre si, mas não os pares entre eles. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas enfim, muitos núcleos, muitos capítulos, em sua maioria 180, 140, 150 capítulos. Existem novelas com muito mais capítulos, até porque um fator crucial sobre a novela é o público, né? E a audiência e a mídia. Tudo que a mídia produz com relação àquela novela, se tá dando sucesso, se tá dando audiência, se o público tá gostando de tal personagem, se não tá gostando, se a mídia tá criticando. Isso dita regra pro que a narrativa vai apresentar. Eu tive a oportunidade de conversar com o elenco de Beleza Fatal, daqui a pouco vai estar lá no meu feed, olha aí, mais um motivo importante para você me seguir no Instagram. Dessa vez é o @PauloRCorreia, o da Rádio Lunária, só com coisas aqui voltadas pro podcast. Mas enfim, eu conversei com eles justamente sobre essas questões. O que seria uma narrativa de novela para um streaming, sabe? Telenovela, se teoricamente a telenovela, em sua essência, não está sendo levada para o streaming dessa forma, já que Beleza Fatal chega com 40 capítulos, 100 capítulos a menos do que novelas tradicionais, como a gente está acostumado, mas principalmente com o fato de que é uma produção pronta, né? É algo pronto, não chega tendo interferência da audiência ou muito menos da mídia. E eu conversei um pouco com ele sobre isso. Acho que muito dali a galera tava brifada pra falar que é uma novela, sabe? E apesar da narrativa e das falas, sabe? Dos diálogos serem realmente muito novelescos. Mas no cerne ali do que a gente conhece de telenovelas, realmente estamos um pouco distantes, porque não tem essa interferência da audiência. Inclusive, eles falam sobre essa importância, né? De criar dessa narrativa que se vem apresentada de uma forma um pouco mais estruturada, não necessariamente a mídia está influenciando. Às vezes a história que o autor tem é boa por si só, e inclusive a Giovanna Antonelli, se eu não me engano foi ela que falou, não lembro quem foi que falou na entrevista, mas eu acho que foi a Gil. A Giovanna Antonelli comentou de que ela, por já ter feito muitas novelas, gente, enfim, O Clone, Salve Jorge, ela participou, Segundo o Sol, enfim, muitas produções audiovisuais, essa gatinha já participou. E, segundo ela, quando um autor começa a mudar muito a narrativa do que ele está apresentando, ele pode se perder. Gatinha. Ele pode se perder. E eu concordo. Concordo plenamente com isso. Acho que a gente vê isso acontecendo em muitas narrativas. Eu sou otaku, tá, galera? Só pra deixar bem claro aqui pra vocês, eu sou um pretinho otaku. Tem até tatuagem de Naruto no braço. Tranquilo, hein? E então e a gente vê muito isso acontecendo em animes, em mangás, que a audiência vem... O último é Jujutsu Kaisen, né? O famoso caso de Jujutsu Kaisen, que foi um anime aí que tomou conta do mundo otaku, sabe? O Japão inteiro tava reverenciando esse anime, um anime incrível, um anime legal. Só que era isso. O público começou a criar seus preferidos, seus personagens queridos, suas vontades, suas teorias sobre a história, e como era um dos primeiros, né, uma das primeiras coisas que o autor escreveu, autônomo, né, ele escrevendo por ele, até porque ele era mangaka de outras produtoras e fazia, né, os desenhos, vamos botar grosso modo pra quem não entende, ele fazia os desenhos pros outros autores, entendeu? Aí dessa vez ele trouxe uma história dele pra trazer os traços dele também. E ele acabou sendo levado por muitas teorias e muitas coisas de fãs e desandou. E no papo de novela eu também acho que acontece isso. Concordo plenamente com a Giovanna Antonelli de que às vezes um autor perde a mão, né? Quando tá ali ouvindo muito ao público enquanto a obra está sendo feita, tá? E Beleza Fatal, do que ela fala? Só pra vocês não ficarem perdidos também, ela se passa no Rio de Janeiro.
debate muito sobre beleza. Olha que coincidência, tá no nome. Que loucura, menina. E fala muito sobre beleza, né? Esse lugar da construção da beleza, do papel da ética dos médicos em relação a isso, porque a gente tá vivendo um momento da geração em que existem os cirurgiões plásticos, que têm suas clínicas, né, lindas e belas e estudadas e tudo mais, e tem as clínicas de procedimentos estéticos que não necessariamente são feitos por médicos, né? São feitos por, às vezes, outras profissões. Tem um pouco disso na novela e tem um pouco desse debate. É um novelão, galera. Eu assisti os 10 primeiros episódios. É bastante drama, é ladeira abaixo, e eu só assisti os 10 episódios. E a diretora virou pra mim e falou assim, a partir do 15, esqueça tudo. Aí eu falei, puta que o pariu. Mas eu acho que é um tipo de formato que não me pega hoje em dia, né? Já que a gente tá falando de narrativa. Eu acho que 40 episódios, eu acho que uma novela de 140 episódios eu canso, sabe? Eu me perco nas barrigas que existem nessas narrativas e tô muito acostumado, me acostumei muito com o que o streaming apresentou pra gente. Dessa narrativa de séries com 10 episódios, 8 episódios, 6 episódios. Eu acho que dá pra se contar histórias boas de maneiras mais diretas, assim como também, tá, gente? Dá pra errar muito feio em 8 episódios, tá? Dá pra errar feia beça. Mas existem esses casos aí de que séries menores de 6 episódios, sei lá, tipo, por exemplo, Chernobyl. Caralho, que série foda. É uma das poucas séries da minha vida, nos últimos 10 anos, que eu assisti mais de 2 vezes. E se pá, eu vou pra quarta. E é uma série pequena, é uma série que não tem tantos episódios assim. Mas enfim, fica essa questão, fica essa indicação aí, quem gosta de novela, já chegou na Max, Beleza Fatal. E vai lá assistir pra quem gosta de novelão. Novelão mesmo, gente. Personagem clichêzão, com frase clichê, com drama, com morte, com traição. É uma construção babado. Dei um golinho d'água aqui, porque já que a gente tá falando de construção de coisa, né? Um parênteses importante sobre, eu acho que tem um pouco debate disso na novela, mas eu acho que, ainda assim, como alguns inclusive disseram na entrevista, não é o lugar para você procurar respostas, de certo ou errado. Mas a construção do que é beleza, né? Do que é autoestima é uma coisa muito traiçoeira. Digo isso no lugar de um homem preto de 31 anos. Eu acho que a gente passa por um processo de ter que construir a nossa própria beleza. Muitos de nós já escutaram um pouco disso, sabe? Um pouco dessa conversa. Sei lá, volta um tempo atrás falando de referências, né? Musicais e do cultura pop. Baco também tava falando um pouco sobre isso, né? 25 anos para ele construir a autoestima dele. Então, acho que é um lugar muito peculiar, mas que exige muito da gente. Inclusive, se eu não me engano, tem uma pergunta que fizeram nesse episódio. Vou até procurar aqui, só um minuto. Tem. Fizeram uma pergunta assim: como você se reconheceu como uma pessoa preta? Eu ainda estou nesse processo. Acho que existe esse processo pra muita gente. Tem muita gente que é criada... Eu sou uma pessoa nitidamente preta, tá, galera? Minha pele é escura. Não é retinto, né? Tipo nossos irmãos nigerianos ou africanos ou coisa do gênero. Eu não sou tão retinto assim, mas tenho aqui minha dose de melanina. E mesmo assim, eu nunca durante boa parte da minha infância, vamos botar assim, início da minha adolescência, eu nunca tive que lidar com a ideia de Paulo, você é preto. Eu não enxergava, eu não tinha pensamento crítico, né? Pensamento racializado sobre isso. Isso foi chegando com o tempo, com estudos e com muitas coisas. Inclusive, eu agradeço muito a cultura pop para me chamar atenção para isso, sabe? Acho que desde questões que os grandes ídolos meus passaram, como Michael Jackson, Beyoncé, de terem suas fotos esbranquiçadas em capas de revista, de terem problemas de não aceitarem sua própria pele, acelerarem processos, reza a lenda, né? Para ficarem de outra cor. Mas eu acho que... projetos, inclusive, Lemonade também, acho que fez um papel interessantíssimo de uma geração inteira lá em 2016, de alertar uma galera, tipo assim, ei, você é preto, se liga! Se banca eu, hein? Tá doido? Então, acho que é um processo longo e tem a ver com essa construção de autoestima, sabe? De se poder se olhar no espelho, não só no espelho, mas eu acho que a gente tem que aprender a se olhar no feed, se olhar nas músicas que a gente escuta, se olhar nas produções que a gente vê, para entender o que é bonito, sabe? A construção, depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, muitas coisas do que a gente acredita, muitas coisas do que a gente constrói, sobre conceitos mesmo, a gente tem que desconstruir para entender a sociedade, senão a gente pifa a cabeça. E aqui eu tô falando de uma posição de uma pessoa preta e queer. Acho que a sociedade apresenta muito pra gente esse lugar pronto da família tradicional, como é que ela é, heterossexual, branca, de comercial de margarina. Antigamente era bem pior, tá?
Acho que antigamente, a gente vai voltando cada vez mais, antigamente era pior do que o que tá acontecendo agora. Mas às vezes a gente vai ganhando um pouco mais de espaço. Mas enfim, acho que respondendo inclusive sobre isso, como você se reconheceu, como eu me reconheci, foi dessa forma. Foi consumindo cultura preta, olhando pra trás e falando assim, caralho, olha aqui. Entendendo trajetórias da minha história depois que elas aconteceram, sabe? Eu era uma criança, por exemplo, que gostava muito de mexer no meu cabelo. Ah, e mais uma pergunta sobre cabelo aqui também. Vou aproveitar e puxar, tá? Eu sou uma pessoa muito ligada a cabelo, então durante muito tempo eu fazia trancinha, sabe? Nagô, aquela trancinha do Snoop Dogg presa na cabeça. Então, eu tava muito nessa pira de fazer essas trancinhas e depois eu fui entender que era muito no lugar de eu querendo resgatar esse lugar de eu poder ser dono do meu próprio cabelo, já que durante minha boa parte da minha infância era aquela clássica frase que a gente escutava de vez em quando por aí, de que, né, pessoa preta tem que ter a cabeça raspada pra parecer arrumada. Complicado, né? Enfim, e aí então acho que é essa construção, a gente precisa de referência pra começar a se achar, pra começar a se reconhecer. E a outra pergunta que trouxeram aqui é uma pergunta muito rápida, é se eu já tenho uma próxima cor de cabelo. Ai, sim e não, tá? Eu me acostumei muito, ano passado eu tava mais vermelho, agora eu tô indo um pouco mais pro vinho no meu cabelo e eu tô gostando muito dessa cor. Então acho que ela vai se manter durante um tempo. Eu acho que o vermelho me caiu muito bem. Agora eu sou o defensor do vermelho bissexual. Inclusive me perguntaram aqui, se você fosse uma cor... Olha, não consigo, vocês mandam pergunta que vira tema. Se você fosse uma cor, qual seria o seu nome? Então acho que é isso, vermelho bissexual. Ai, eu acho que é o vermelho bissexual, que é um vermelho mais puxado pro vinho. Sempre que eu pinto meu cabelo no Instagram, eu costumo postar sobre isso, então. Então acho que seria vermelho bissexual. Agora vamos pra outra dica pra falar um pouquinho mais sobre construção de narrativa. Bora lá. Agora é um perfil do Instagram. É um perfil do Instagram muito aleatório, que eu achei sem querer. E assim, ao mesmo tempo que eu gosto dele, eu sei que tem alguns vídeos ali que são um pouco problemáticos. Mas já que eu militei no assunto passado... Ai, vamos desligar o botão da militância. Porque tem alguns vídeos que você fala assim, eita, não era pra eu estar rindo disso. Que se chama foreshadow.meme. FORSHADOW.meme. Foreshadow.meme. E o que significa foreshadow, Paulo? Pra quem não entende. Foreshadow é um termo narrativo, já que a gente tá falando de narrativas. É um termo narrativo quando aparece uma coisa que é tipo uma... aspas, tá, gente? Uma premonição, um easter egg do que vai acontecer no futuro naquela história. Sabe? Aquela coisa de narrativamente explicando num filme, por exemplo, no início do filme você vê... Agora eu tô aqui fazendo de uma maneira muito explícita. Tem outros filmes que fazem isso de maneira mais detalhada, né? Mas enfim. No início do filme você pega uma cena que o vilão está com uma espada e ele mata um rei. Pronto. Você viu essa espada ali caindo do chão. Não sei o quê. E lá no final da história, de repente, né? Na história toda, o filho do rei recuperou a espada do pai e foi lá e matou o vilão que matou o pai dele lá no início do filme, entendeu? Foreshadow. Você viu meio que um easter egg de algo que vai se relacionar com a narrativa no futuro. Mas o que tem de engraçado e meio doido nesse perfil? É uma coisa aleatória, já tô avisando. Foreshadow Memes, ele posta vídeos de prank, sabe? De pegadinha, de pessoa caindo, de coisa explodindo, de pessoa tomando susto. Só que ele apresenta isso pra gente de maneira narrativa inversa. Então ele mostra pra gente um frame de 1 segundo do que vai acontecer. Tipo, a pessoa vai cair de bicicleta, essa pessoa vai bater de cabeça no chão, essa pessoa vai botar mentos dentro da coca e a coca vai voar na cara dela. Só que a forma como ele edita é interessante, é engraçado, porque ele meio que coloca só um frame daquilo, do que vai acontecer e bota um eco daquela situação. E fica brincando com essa coisa da gente assistir o meme, às vezes, um pouco de trás pra frente. Então eu achei engraçado, porque eu ri. O resultado foi igual, sabe? Tira um pouco daquela expectativa que a gente tá acostumado de muitos vídeos de feed, de TikTok principalmente, que a gente tá ali com ele encarando. E o perfil tá lá e a gente tá esperando chegar no final do vídeo pra ver o que finalmente acontece. Então, esse aqui faz um pouco do contrário. Ele mostra o que vai acontecer. E você já começa a rir, você tá vendo o vídeo, você quer saber como ele chega naquela situação, talvez. Enfim, tá aqui uma dica de um perfil aleatório. Mais uma pausinha pra água aqui, só pra eu molhar o bico, porque agora a gente tá indo pro último tema, já que também o episódio tá ficando grande. Meu Deus, espera, gente, daqui a pouco tá acabando. Também não quero pegar muito tempo de vocês. É só pra gente se distrair de uma coisa gostosinha, numa conversa boa, eu e você aqui no seu fonezinho. O que eu quero comentar com vocês são dois artistas que eu sou completamente apaixonado.
Já que a gente tá falando de narrativa, eu acho que eles dois são um excelente, incrível, surreal exemplo do que narrativas podem nos apresentar. Estou falando de Kendrick Lamar e Doechii. Acho que são dois nomes do rap internacional aí que, no momento, pra mim, ela é a rapper feminina mais relevante, mais interessante do momento. Pra mim, ela é a revelação do ano de 2024. Eu quero muito que ela ganhe o Grammy por isso, mas não sei se vai rolar. E o Kendrick Lamar também aí, um dos maiores rappers da atualidade, um dos homens aí que tá no seu 7º álbum já de estúdio, se eu não me engano é isso. E lançou também um projeto. E o que acontece? Dentro da cultura hip hop, tem muitas formas de você trazer a narrativa, né? Da forma de você explicar uma história, contar uma história. E ambos, os dois artistas, fazem isso de maneira incrível com a sua voz. Voz também conta história. Da forma como eles cantam, do tom, às vezes trazer um tom mais áspero, de trazer uma mudança de um pitch, né? Ser um pouquinho mais aguda a voz, ser um pouquinho mais grave a voz que eles cantam. Às vezes, óbvio, por edição da pós-produção, né? Da mixagem da faixa que eles trouxeram. Ou, no caso também, deles mesmo fazer a voz mudar enquanto eles estão cantando ali. As duas faixas que eu quero falar sobre isso e que carregam isso de maneira extremamente pesada é Denial is a River, da Doechii. Em que ela justamente está conversando consigo mesma, ela traz uma outra voz ali, mas é ela mesma conversando com ela, sobre uma história de vida dela. Ela tá de fato contando uma história pra gente que aconteceu em 2019, depois ela atualiza pra gente, vai passando os anos, chega em 2023, enfim, depois chega em 2024, ela vai contando um processo sobre coisas que ela passou de fato na vida dela, sabe? O que aconteceu com ela em 2021, o namorado que ela tinha que traiu ela, os problemas de droga que ela teve. Então é uma narrativa muito foda, é uma maneira muito foda de ver que, tipo, é ela conversando com ela mesma, dela indagando ela, dela brincando, e é muito divertida a forma como ela faz. É uma conversa leve em comparação à do Kendrick Lamar. A do Kendrick Lamar é um pouco mais pesada, mas Denial is a River tem clipe, vai lá ver, é muito bom. Aproveita o exercício de respiração que ela vai trazer no final, já aprende pra em momentos que você fica muito estressado, com muita raiva, você poder poder ficar tranquilo e botar pra fora a sua raiva. Vai escutar. Denial is a River é muito interessante a forma como ela conta e na dela fica mais explícito a diferença entre vozes, né? As vozes que ela faz pra poder conversar consigo mesma. E na do Kendrick Lamar, é do álbum dele GNX, Reincarnated, né? Reencarnação. Ele tá... Primeiro que essa música, ela é um sample de uma música do Tupac, tá? Made Niggas. É um sample dele que fica ali no fundo. Então, quando a música já começa, ela já toca num lugar meio nostálgico, assim. É muito foda, é muito gostosa. Mas o que a música fala? A música fala sobre reencarnação, como se ele fosse a reencarnação de alguns artistas emblemáticos do passado. Inclusive eu pesquisei um pouco sobre, a Genius traz dizendo que é o John Lee Hooker e a Billie Holiday, os dois artistas que ele está representando justamente por causa do tempo que ele seta. No início da música ele fala, vamos para 1948. Ou, no caso, eu era uma mulher dos Chitlin Circuits, os circuitos Chitlin dos Estados Unidos, na época de country music. Inclusive, quem escutou o episódio sobre Cowboy Carter aqui, da Rádio Lunar, sabe o que é circuito Chitlin. Então ele fala um pouco sobre esses lugares, né? Desses artistas antigos e do que a gente aprende com eles, sabe? Do que a gente aprende. E o mais interessante é, quando ele tá contando as estrofes desses dois artistas, ele tá trazendo um timbre muito mais ríspido na sua voz. E depois, em dado momento, quando ele começa a narrar a história como Kendrick Lamar, a voz dele se torna um pouco mais suave. Mas não para por aí. Não para por aí porque em determinado momento, quando ele tá falando como Kendrick Lamar, ele se depara com Deus, né? Father. E ali o Father, na verdade, é uma tradução americana, pode ser padre, né? Pode ser o pai, pode ser o padre ou pode ser Deus. E ele entra num debate com Deus sobre, sabe, finalmente... E aí? Eu tô aprendendo com essa... Eu sou a reencarnação desses artistas que aprenderam muito, é sobre você aprender com coisas do seu passado, ancestralidade e tudo mais. E aí ele pergunta a Deus, no caso, e aí, cheguei, fiz certo, tô no caminho certo, fiz a coisa certa? E aí Deus começa a contestar as coisas que ele fala. Fala assim, eu acho que você ainda fez muita coisa que é egoísta, mas aí ele começa a trazer várias questões de coisas que ele fez na vida real aqui, sabe? Tipo, eu tentei trazer paz para as gangues de LA, e de fato ele fez isso, né? Encheu o palco dele de
várias gangues diferentes de LA que subiram no palco dele e não brigaram, sabe? Não discutiram, foi meio que um atestado de paz. Mas Deus já falando, e aí? Me diz mais, o que você fez mais? O que você faz mais? Aí ele fala que trouxe paz, mas Deus vira pra ele e fala assim, mas você também adora a guerra. Aí ele fala assim, eu não gosto não, mas quem lembra do ano passado, em 2024, sabe muito bem que Kendrick Lamar tava caindo no tapa, musicalmente falando, com o Drake. Então, assim, gostar de guerra, ele gosta de briga. Então é uma conversa muito sincera dele com Deus pra ele aprender com o passado dele, mas também não ser hipócrita, sabe? Das coisas que ele fez, das coisas que ele faz, de achar que... se perder nesse caminho de tentar resolver tudo, pra tentar chegar em algum lugar, pra tentar ser nesse lugar tão egocêntrico de eu faço tudo, eu faço as coisas, toma cuidado, sabe? Em que caminho você tá indo? O que você tá se perdendo? Você fala sobre ser egoísta, mas muitas pessoas estão se espelhando em ser parecidas com você. O que isso prova, sabe? Você tá sendo egoísta, enfim. Várias narrativas que daria pra fazer um episódio inteiro só sobre essa música. Mas fica essa dica pra você também escutar Reincarnated, do Kendrick Lamar. Enfim, 2 músicas aí pra você poder escutar, conhecer e entender como o hip hop também trabalha com diferentes narrativas. A forma de criar narrativa é um oceano. E acho que a gente pode ser por novela, pode ser através de edições de meme, pode ser sobre músicas do hip hop, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilha, gente. É muito importante pra mim vocês compartilharem. Juro. Inclusive, eu esqueci de me filmar. Eu queria me filmar falando sobre Kendrick Lamar e a Dolce. Mas enfim, depois eu faço um corte e vai pro feed igual. Não tem problema não. Uma dica pra você que tá gostando desse formato de episódio é uma dica e um comentário. Lado bom e lado ruim. A partir de semana que vem, em fevereiro, eu quero começar a próxima temporada da Rádio Lunar. E a próxima temporada é o Zip. Zip é o companheiro matinal sobre cultura pop e entretenimento. É um outro tom de voz, tá, galera? Um outro ritmo. É um outro babado. Talvez eu não consiga ficar gravando o Pitáulo. Eu vou tentar, uma vez ou outra ali. Mas existe esse lugar de ser de segunda a sexta, durante todo o mês de fevereiro. Então, exige da minha cabeça de fazer roteiro, de ter que editar isso sempre. Então, talvez o Pitáulo fique um pouco ausente enquanto a Rádio Lunar sintoniza nessa temporada mais lua cheia, né? Nessa temporada um pouco rechonchuda e cheia de conteúdo. Então é isso. A partir de semana que vem começa o... Deixa eu entrar até no tom pra você entender como é diferente. Já que a gente tá falando sobre vozes, né? E narrativas diferentes. Aqui eu tô falando assim. Tô conversando com vocês como se estivessem do meu lado no dia a dia. Lá é assim, ó. Se liga, se liga! Liga-se, liga-se! Mais um episódio do Zip começando. O seu companheiro matinal sobre cultura pop e entretenimento. Compartilha com todo mundo, porque hoje, no dia 30, é final de janeiro. Você entendeu? É outro rolê, é outro lugar. É um pouco mais... É o Paulo Correia. Aqui é um pouco mais do Paulo Ricardo. Olha aí uma curiosidade pra vocês. Uma diferenciação de alter ego que existe na minha vida. Enfim, beijo. Vejo vocês no próximo episódio da Rádio Lunar. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.